E aí, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre DevSecOps e um pouco mais sobre o tema. Vamos falar de inteligência de ameaças, né? Como é que inteligência de ameaças cibernéticas pode ajudar no ciclo de desenvolvimento de software. Então, a ideia, como é TDC Innovation, né, é tentar trazer um pouco mais de inovação para o DevSecOps e um pouquinho além do que está escrito no framework. Beleza, pessoal? Então, vou falar um pouco aqui como o DevSecOps, junto com o Cyber Threat Intelligence, que é CTI, pode ajudar nas melhorias de segurança do seu produto e até mesmo da sua organização, do seu negócio. Eu esqueci o passador, gente, desculpa. Acontece. A gente vai falar sobre o que é CTI. Obrigado. A gente vai relembrar um pouquinho de DevSecOps, tá? E depois a gente vai falar sobre como pode unir DevSecOps e Cyber Threat Intelligence. E, no fim, um checklist. É muita coisa, né? São muitos slides, então um checklist aí para condensar tudo. Tá? O que é Cyber Threat Intelligence? O que é isso, né? Cyber Threat Intelligence é uma área da cibersegurança que se concentra na coleta de informações, tá? Seja na Surface, seja na Deep Web, seja na Dark Web, para fornecer informação privilegiada para os negócios, para a organização, a fim de prover uma camada adicional de segurança. É para prevenir o negócio, né? Basicamente, ali, a gente avisa que o trem está vindo e que vai passar por cima de alguém, para esse alguém sair antes que ele chegue, tá bom? E quais são os benefícios de DevSecOps, de Cyber Threat Intelligence? Eu trouxe um exemplo aqui. Isso aqui, pessoal, é uma chamada de emprego, tá? No underground. Tem um grupo de cybercriminosos, né? Chamado Lapsus, e ele está fazendo um recrutamento aqui. Simplesmente ele publicou no canal dele uma possibilidade de emprego, tá? Recrutando aí pessoas para fornecer acessos privilegiados na organização. Nesse caso aqui, ele pede até de algumas companhias específicas, por exemplo, área de telecomunicação, empresa de desenvolvimento de software, empresas de game, desenvolvimento de games também, call centers, tá? E servidores de hospedagem. Tá? Então, veja o que acontece aqui. Tem algumas áreas que estão ofuscadas, mas são os nomes das empresas, simplesmente. Tá? Então, ele já coloca, olha, a gente quer acesso privilegiado à companhia tal, à empresa tal. Tá? E o que o CTI faz? Pega essas informações e passa para a empresa. Olha, estão recrutando aí pessoas, insiders, tá? Para acessar a sua organização. Então, você tem que tomar algumas medidas de mitigação. Esse é um exemplo de benefício de CTI. Trouxe um outro aqui, ó. Prepara a organização para ser proativa com recursos preditivos para futuros ataques cibernéticos, tá? Então, eu trouxe aqui mais uma telinha aí do underground, tá? Esse Threat Actor aqui está vendendo RCE, Zero Day, ou então uma vulnerabilidade que ainda não foi corrigida aí no macOS, tá? Que é muito utilizada por startups. Né? O Mac é muito utilizado. Então, imagina, você está utilizando lá o seu Mac para fazer desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o Mac que você está utilizando está vulnerável. Só que a própria empresa não sabe que essa vulnerabilidade existe. Só que CTI já tem essa visibilidade. Por quê? Ele está lá no underground monitorando e percebeu que esse Threat Actor está vendendo esse Zero Day. Tá? Então, a ideia é tentar entender qual é esse Zero Day. Dependendo do trabalho que é feito, pode ser até um trabalho ativo. Tem uma interação com o Threat Actor aqui. Talvez, não recomendável, né, mas até a compra mesmo do Zero Day para entender como é que funciona e talvez até reportar a fabricante do software. Tá? Então, veja, é a base ali do sistema operacional mesmo. Um outro exemplo, pessoal, aqui, os profissionais podem prevenir e conter ataques mais rapidamente, economizando o custo. Já aconteceu o ataque. Poxa, mas já aconteceu. Tu disse que era para dar informação privilegiada. Mas, mesmo depois que já aconteceu, o CTI pode te ajudar. Porque imagina que você teve um ataque de ransomware na sua organização, paralisou todos os sistemas, o seu produto está parado. Tá? Como é que o CTI pode te ajudar? Pode te mostrar qual é a família de ransomware que fez o ataque, como é que esse grupo
cybercriminoso se comporta. Vale a pena ou não vale a pena pagar o resgate? Particularmente, nunca recomendo pagar o resgate. Tá? Mas já tem chave de descriptografia para esse ransom, a gente consegue fazer uma resposta a um incidente sem ter interação com o grupo criminoso? Então, o CTI pode te ajudar nesse exemplo também. E aqui eu trouxe aqui uma venda de acesso RDP, algo que é muito comum hoje, está todo mundo na cloud, né? Aí você faz o acesso RDP, e nesse caso aqui, ele conseguiu os acessos e agora está revendendo num dark marketplace aí esses acessos RDP. Então, muito cuidado com acesso remoto, tá? De preferência, dê acesso temporal. O trabalho da pessoa de segunda a sexta, dentro do horário comercial, dê acesso nesse momento, nesse tempo, tá? Esse é um outro exemplo que CTI pode trazer. E eu vou relembrar com vocês o que é DevSecOps. A maioria já conhece aqui, mas para deixar todo mundo na mesma página, tá? DevSecOps, opa, desculpa, passei um slide. É pensar na segurança da aplicação e da infraestrutura, tá? Desde o início, tá? Mas de forma automatizada. DevSecOps não pode embarrear o desenvolvimento do produto, ele tem que estar alinhado à esteira, tá? Então, esse é o pensamento do DevSecOps. Agora eu fiquei sem visão aqui. Voltou. Obrigado. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como o DevSecOps pode ser aplicado dentro da organização. Claro que aqui só são exemplos. Você pode implementar conforme a sua realidade, conforme os seus recursos e conforme o seu grau de maturidade. Tá? Então, eu tenho algumas fases aqui, iniciando pelo planejamento, tá? Aplicação de políticas de segurança para o desenvolvimento de software, tá? Uma linha base ali dentro da política, do que pode e o que não pode ser usado, quais as tecnologias minimamente ali utilizáveis e etc. Tá? Aí depois vem a modelagem de ameaças. CTI pode ajudar bastante na modelagem de ameaças, porque pode te trazer quais são os ataques mais comuns no underground, tá? E também quais são os ataques mais atuais, que são as informações privilegiadas. Então, às vezes, você está pesquisando na Surface, né, na internet comum, ameaças voltadas ao seu produto, mas que já estão ultrapassadas. Se você for olhar para o underground, existem métodos muito mais sofisticados, mais atuais, que estão sendo utilizados, que ainda não foram catalogados para a Surface. Tá? E várias outras fases aqui onde você pode implementar segurança no seu ciclo de desenvolvimento de software. Eu não vou me aprofundar nesse slide, porque eu acho que vocês já conhecem bem. Tá? E agora, como é que eu posso juntar esses dois? Né? A proposta aqui, pessoal, é demonstrar como o CTI pode fornecer essas informações durante o seu ciclo de desenvolvimento de software, tá? Para melhorar a sua segurança cibernética. Um exemplo é na modelagem de ameaças. Olha aí, ó. Identificar riscos e ameaças relacionadas ao seu produto e, principalmente, a cadeia de suprimentos. Algo que hoje o pessoal deixa de lado, né, a cadeia de suprimentos. Não, o fornecedor que desenvolve essa lib, ou então a comunidade que desenvolve essa lib aqui, já cuida da segurança. Isso praticamente não existe. Tá? Tem que se preocupar e muito com a cadeia de suprimentos. E eu trouxe aqui dois resultados ruins que podem acontecer quando você não liga para isso. Tá? Então, eu trouxe aqui uma postagem de uma empresa, tá? Se desculpando que estão em manutenção devido a um ataque cibernético. Tá? Então, imagina o nível que essa empresa teve que chegar. Paralisou suas atividades, o produto está parado, os clientes estão reclamando ali, e ela teve que dar uma resposta em público. E aqui embaixo, um pouco de exploração aí de uma vulnerabilidade em um app financeiro. Tá? Nesse caso aqui, ele explorou uma vulnerabilidade dentro da aplicação relacionada ao Pix. Tá? Então, fazia uma transação, na hora da checagem ali do saldo, o atacante conseguiu explorar um bug onde ele conseguia duplicar, triplicar, quadriplicar o saldo dele. Tá? E gerou esse tipo aqui de evidência. Ó. A pessoa com 31 milhões de reais aí na conta. Tá? Imagina depois, para fechar esse caixa aí, para voltar como é que era, né? E tal. Então, CTI pode ajudar nesse ponto, identificar riscos e ameaças relacionadas ao produto, à cadeia de suprimentos, e também avaliar casos de ataque contra regras de negócio já exploradas. Tá? Então, já tem muita gente que sofreu com ataque cibernético. Então, o CTI pode chegar e ajudar nessa modelagem, falar, olha, a empresa desse ramo, mesmo produto que o seu, parecido com o seu, sofreu assim, assim, assado.
Então, você pode se prevenir já dessa forma. Tá? Outros exemplos aqui do underground, isso acontece demais, pessoal. Tá? Então, nesse caso, como eu falei de app para mobile, tá? Eu trouxe aqui mais alguns, ó, que são apps modificados. Tá? CTI pode trazer para você alguns exemplos, Thread Intel, né, pode trazer para vocês alguns exemplos relacionados a empresas do mesmo ramo que tiveram seus apps modificados, porque a sua empresa com certeza vai sofrer com isso. Eu fabrico um jogo aqui, dentro desse jogo tem um modo pago. Tá? Então, o cara paga para ter um acesso premium, ou então ele paga por alguns objetos dentro do jogo. Então, cuidado em como você desenvolve isso, porque, com certeza, nascerão os apps modificados, tá? Que são chamados Premium Modes ou Mod Premium. Tá? Quando você tem a cópia do seu app standalone e ele não consegue mais conectar no seu servidor, aí é menos ruim. Né? Agora, o problema maior é quando você tem, por exemplo, de um app financeiro. Então, imagina, a pessoa conseguiu desbloquear alguma funcionalidade no seu app, tá? Que ele não deveria ter de jeito nenhum. Por exemplo, fazer TED limitado, fazer transferência de valores financeiros onde ele não tem saldo, ficar negativo na conta. Então, ele pode fazer esse tipo de coisa. Então, tomar cuidado com isso. Tá? Se atentar bastante, pessoal, com a segurança das APIs, a fim de evitar os falsos app cliente. Tá? Evitar ataques man in the middle, onde o atacante ele pode interceptar as conexões e fazer a mudança ali de informações. Então, imagina um atacante fazer um ataque de man in the middle, aquele homem do meio, né? E alterar o destinatário dos valores que estão sendo transferidos. Tá? Desviar tudo para a conta dele, para uma conta de laranja. Né? Seria ruim para caramba. Né? Então, é um exemplo também que você pode ter com CTI. Tá? Isso aqui está acontecendo bastante, né? Roubo de código-fonte. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias aí relacionadas à segurança, mas estão sendo muito explorados repositórios, né, de código, de GitHub, GitLab, tá? Repositórios on-premises, inclusive, né, com movimentação lateral e tudo mais. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, eu trouxe aqui uma notícia, tá, recente, aí, onde a T-Mobile teve o vazamento do seu código-fonte por um grupo chamado Lapsus. Tá? E aqui embaixo eu trago um print de um dark market vendendo cookies de sessão, tá? Vendendo tokens de sessão, tokens de acesso a servidor, tá? Vendendo esse tipo de coisa. Mas a minha máquina aqui está toda implementada com SSO, está toda hardenizada, o meu sistema operacional é bem seguro. Beleza, qual o navegador que você usa? Eu uso o Google Chrome. Você armazena a sua senha dentro do Vault do Google Chrome, você manda salvar a sua sessão lá. Quando você fecha o navegador, você vai lá em logout para matar o cookie de sessão ou você fecha direto no xizinho? Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Tá? Muito cuidado mesmo. Por quê? Esses cookies de sessão, os tokens, eles são revendidos na Dark Web. Simples assim. O atacante ele não tem acesso à sua senha, ele já tem o token de acesso. E, dependendo do token, ele tem acesso ao token de servidor. Aí é só eles fazer um crawler ali de tudo que tem lá dentro, ele consegue dropar toda a tua base. Tá bom? Não esquecer das ameaças em torno da infraestrutura, de como é desenvolvido o teu software. Tá? Não só de repositório, pessoal, mas também dos containers, dos servidores, da própria cloud, onde você armazena o seu produto. Tá? Olhar para toda essa infraestrutura também, de como está a segurança dela. Deixa eu ver se eu passo aqui. Consegue passar aí, que eu acho que eu não consigo mais aqui. Obrigado. Entender as melhorias de segurança implementadas por parceiros. Tá? Ter alguém olhando para isso. Tá? Olha, a gente utiliza aqui GitHub. Legal. O GitHub agora passou a implementar 2FA. E, em breve, vai ser mandatório. Por que a gente precisa disso? A gente vai utilizar isso, entender por que está sendo feito esse movimento e adotar essas políticas de segurança. Tá? Vai ficar pior o acesso, vai ficar menos ágil e tal, mas tudo tem um motivo.
Tá? Então, como o GitHub, GitLab e outros repositórios estão sendo muito atacados ultimamente, a ideia é que se implemente essas camadas de segurança, para você não ter o vazamento do seu código-fonte. Aqui tem os testes automatizados de código, né, SAST, DAST, YAST e o RASP, né, que é em tempo de execução. Nesse momento, o CTI pode te ajudar a priorizar a correção das vulnerabilidades que são públicas e também que possuem exploração ativa. Então, eu trouxe um print aqui de um bug que a Microsoft corrigiu recentemente e que já tinha exploit realizando exploração. Isso porque eu trouxe uma informação da Surface, né, uma notícia pública. Mas existem dark markets que vendem, como eu mostrei ainda há pouco, algo que não é conhecido nem pela fabricante. Então, o CTI pode te ajudar nisso também. Tá? Dizer para ti, olha, tu prioriza essa daqui porque essa está sendo explorada no underground. Tu prioriza essa outra aqui porque muito provavelmente será explorada porque a gente já tem visto uma movimentação em torno dela muito grande. Tá? Não, por favor, não caiam naquele erro de falar assim, vamos priorizar as altas e as críticas. Muito cuidado com isso. Tá? Essa classificação de criticidade, tá? Ela é muito ampla. Uma vulnerabilidade média, com classificação média, né, em geral, para a sua organização, ela pode ser alta. Imagina uma vulnerabilidade que expõe somente o primeiro nome do seu cliente. Tá? Em geral, ela pode ser média, porque o nome já foi vazado e tudo mais. Mas imagina que seu produto é recém-lançado. Imagina que seu produto entrou no mercado agora. Aí vem aquela notícia, produto recém-lançado pela empresa X, já tem vazamento de dados e expõe o nome de todos os seus clientes. Então muito cuidado ao priorizar vulnerabilidades. Tá? Olhe para o seu produto, tá? E priorize conforme a necessidade do produto. O que eu recomendo? Né? O pessoal de segurança tem que se juntar com o pessoal de produto, junto o PM, o PO, o carinha de SEC ali, e começam a conversar sobre quais vulnerabilidades serão priorizadas no início. Beleza? Mas o ideal é resolver tudo. Claro, mas passo a passo. Né? Então, comece pelas que são mais críticas para o seu produto. Falando um pouquinho mais de análise de código automatizado, né, e em pares também. Durante a análise automatizada, verificar o nível de exploração das vulnerabilidades recém-descobertas. Tá? Às vezes, a vulnerabilidade já foi descoberta, mas o seu fornecedor de solução de análise automatizada ainda não desenvolveu nenhum plugin para o produto que você está usando para fazer análise de código. Tá? Então, fica antenado nisso. Outra coisa, pelo amor de Deus, agora eu conversei sobre isso, né? Atualize as ferramentas de análise automatizadas. Tá? Agora um colega falou, poxa, eu fui utilizar o Nessus na empresa, e, quando eu fui utilizar, eu descobri que ele estava há alguns meses desatualizado. Então, muito cuidado com isso, manter sempre atualizado. Tá? Avaliar patches recém-lançados pelos fabricantes. Tá? Então, fica olhando, principalmente a cadeia de suprimentos do teu produto, em relação aos patches que foram recém-lançados. Tá? Eu vejo muito por aí. O patch está na versão 5, a lib está na versão 5 e o cara implementou lá na versão 2 ainda. Só que, se ele atualizar, vai gerar um bug que vai desencadear não sei o quê e tudo mais. Aí você tem que pesar, né? Como é que está a segurança do produto? Não é melhor trabalhar para implementar esse patch agora do que depois na correria, né, depois que ele já foi explorado? Né? Então, tomar cuidado com isso também. E aqui eu trouxe alguns exemplos aí do underground, tá? Um zero day, aí, um exploit para o Joomla. Tá? Aí tem para vários outros, tem o WordPress, tem Drupal, tem vários. Tá? O pessoal descobre e, ao invés de reportar para a empresa, bota para vender no underground. E o pessoal compra e explora para caramba. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo de vulnerabilidades para o Joomla. Ali, ó. Tá? E tem ali o laranjinha, ali, que é o médio, o vermelho, que é o critical e tal. Tá? Basicamente isso. Incluir casos de exploração relacionados às tecnologias envolvidas. Tá? Mais uma vez, eu repetir, não olhe só para o produto, olhe para a cadeia de suprimentos. Tá? Olhe para o que está em volta do seu produto.
Tá? Olhe para os containers, para a tecnologia que está usando na cloud, para a tecnologia que está fazendo o deploy lá na frente. Tá? Olhe para isso também. Incluir casos de exploração relacionados às tecnologias envolvidas e utilizar esses resultados no momento da priorização das correções. Ah, mas aí eu vou ter que priorizar a correção da minha infraestrutura? Também, com certeza. Não adianta você ter um produto muito bem desenvolvido, sem vulnerabilidade alguma, se está armazenado numa plataforma vulnerável. Não vai adiantar de nada. Tá? Então, tem que olhar o todo. Beleza? Aí, aqui eu trouxe uma notícia, que isso acontece também. Tá? Na hora de implementar libs, muito cuidado de como você faz esse download, de onde você faz o download. Tá? Tenha um processo interno para a implementação de libs de terceiros. Tá? Nesse caso aqui, ó, o cara fez um ataque onde ele alterou um nomezinho, uma letrazinha dentro da biblioteca e botou no repositório para fazer download. E a galera começou a baixar pensando que era uma lib, mas, na verdade, era um malware. Tá? Basicamente, ele clonou a lib verdadeira, enxertou o código malicioso dele, ali, ó, do Cobalt Strike, e implementou. E você foi lá, não tem aquele processo, né? O cara vai, vou usar a lib tal, eu abro o Chrome aqui, entro no site e faço download. Vai lá no Google, inclusive. Né? Cuidado, dependendo do atom malicioso, ele até patrocina as URLs, para ficar entre os tops ali de resultados dos navegadores, tá? Dos buscadores. Incluir provas de conceito recém-publicados também. Então, dá uma olhadinha, vê se tem provas de conceito aí. Abusar de exploits públicos também. Tem muito pesquisador de segurança que ele coloca mesmo um exploit público, deixa todo o código aberto lá para você fazer o download e testar em laboratório. Então, explore isso também. Aproveite, né? Esse é o lado bom aí da coisa. Buscar, eventualmente, por exploits e vulnerabilidade do tipo Zero Day à venda no underground. Mais uma vez falando disso. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo aí de um dark market, aqui, que é o Dark Fox, tá? Vendendo exploit. Então, ele está vendendo ali, nessa primeira partezinha aqui, um exploit para um tocador de música famoso, tá? Para liberar todas as músicas sem pagar nada. Tá? Ali do lado ele está vendendo uma de recuperação de criptomoedas, né, de wallets. Tá? E aqui embaixo, mais uma vulnerabilidade Zero Day, e dessa vez, Zero Click. Ou seja, o usuário não precisa clicar em nada. Tá? Então, veja o nível de criticidade dessa vulnerabilidade. Tá? Muito cuidado, pessoal, com a baseline de sistemas operacionais que vocês usam no ciclo de desenvolvimento de software. Ah, mas isso influencia? Sim. Se um desenvolvedor usa uma distro Linux, outro usa Windows, outro usa Mac, fica mais difícil para você orquestrar a segurança desses sistemas operacionais. Tá? Se der, se for possível, você padronizar nas esteiras, padronize, porque fica mais fácil para você prover segurança para esses sistemas operacionais. Tá? Aqui mais um exemplo, aqui, ó, um outro bug aí, ó, o cara deixando claro que ganhou um dinheiro fácil lá, num bug dentro do app, e também um app cloner. Tá? Ele consegue clonar contas aqui do Instagram. Pô, mas o que isso tem a ver comigo? Dependendo, a conta do Instagram é como você ganha seus clientes. Tá? Lá tem o link para fazer o download do app, ou direcionando para as lojas virtuais. Se o cara clonar e conseguir, com sucesso, atrair os seus clientes, ele vai ser redirecionado para um app malicioso. Tá? Então, ficar antenado nisso também. Time de a galera do Red Team aí, ó. CTI pode ajudar ao simular as técnicas, as táticas e os procedimentos, ó, os TTPs. A galera tem gente de Red Team aí? Tem alguém de Red Team? A galera, olha ali, ó, bacana. Pode simular os ataques dos grupos cybercriminosos, tá? Imitar como eles estão fazendo de fato. Tá? Então, o CTI pode chegar e entregar para você um TTP de um grupo conhecido. Nesse caso aqui, eu trouxe do Lazarus.
Tá? Aí, poxa, vamos simular aqui um ataque do Lazarus, vamos simular um ataque do Lapsus, vamos simular um ataque do Conte. Tá? Então, o CTI pode dizer para você, olha, eles usam essas técnicas, essas táticas e fazem esses procedimentos. Tá? Nesse caso, nesse slide aqui, eu trouxe até as ferramentas que o Conte usa, tá? Para implementar ransomware. Então, a galera de Red Team pode utilizar isso também. Tá? Então, vai estar simulando muito mais parecido com a realidade. Tá? O que mais? Se há pesquisas sobre novas vulnerabilidades recém-publicadas. Tá? Olhar para pesquisadores também de segurança, olhar o perfil deles, ver se eles publicaram coisas novas, entender o que eles estão publicando e tentar replicar dentro da organização. Veja que eu estou falando muita coisa além de ferramentas. As ferramentas não vão entregar isso para você tão rapidamente quanto o ThreadTell entrega. Tá? Isso que está à frente. E esses dias, esse pouco tempo de diferença pode ser crucial para a sua empresa se tornar alvo ou não. Tá? Cuidado, pessoal, com as APIs, tá? E principalmente com as chaves de acesso. Houve vazamento da chave de acesso, troca. 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 Tá? Ah, mas ficou troca. Tá? Porque você não sabe, você não consegue dizer se já foi copiado ou não por um atacante. E uma vez publicado na internet, eu acredito que dificilmente se apaga. Tá? Então, muito cuidado com isso. SecOps e Blue Team também, ó. Galera de operação, galera de Blue Team, não sei se tem gente aí de Ops e Blue Team. Tá? A gente pode ajudar a identificar novos métodos de exploração e dar dicas de como se defender. Olha, o cara vai te atacar dessa forma. Tá? E se você fizer isso para se defender, vai ficar muito mais difícil para o atacante. Então, são dicas para você implementar no seu Blue Team. A gente pode prover informações sobre novos grupos de ameaça ou o ressurgimento de alguns grupos. Olha, o grupo tal, que atacava empresas financeiras, ele está ressurgindo, ele está voltando à ativa. Beleza, ele vem com novos TTPs? Vem com novos TTPs. Esquece aqueles, tá? Ou então mantém lá, salvo em algum lugar, mas já pega esses novos aqui e já se prepara para a enxurrada de ataques que vocês vão, muito provavelmente, levar desse grupo. Tá? Obter feeds assertivos de IOCs, tá? E analisar, e monitorar a partir de indicadores de ataque também. Tá? Aí eu trouxe duas siglas aí, que às vezes o pessoal não sabe muito bem do que se trata, né? Mas os indicadores de comprometimento, que são os IOCs, eles nada mais são do que evidências de ataque. Tá? Então, a gente fala assim, olha, se você encontrar essa evidência dentro do seu ambiente, ou esse conjunto de evidências, você pode estar comprometido. Tá? E indicadores de ataque nada mais são do que movimentos em tempo real. Tá? Lá, os IOCs são coisas que já estão lá, já aconteceram, muito provavelmente. Os indicadores de ataque estão acontecendo, estão sendo monitorados em tempo real. Então, a gente pode dar esses indicadores de ataque, e se você, no seu monitoramento em tempo real, detectar esse tipo de coisa, você consegue prevenir um ataque. Você consegue entender que, inclusive, o grupo tal está atacando você. Tá bom? Então, aqui uma diferença, aí, porque nesse começo, quando a gente absorve esse conceito, fica um pouco difuso, né? Mas eu digo aqui, nesse slide, que indicadores de ataque pode ser roubo de credencial, pode ser exploração de credencial, movimentos laterais. Tá? Muito cuidado com aquele servidor que você acha que está isolado. Isolado, para mim, é desconectado da rede. Aí ele está isolado. Ah, mas está só na rede interna. Ele não está isolado. Tá bom? Indicadores de comprometimento do outro lado. IPs acessando a sua rede, ou endereços vindo de alguma rede anonimizada, como a rede Tor. Tá? Porque, por exemplo, imagina alguma rede anonimizada acessando o seu produto. Muito dificilmente é um cliente legítimo. Né? Pode ser, é possível, né? Mas dá uma olhada nisso, porque pode ter algo de errado. Tá? Exploração de vulnerabilidades, né? Você vê algum payload implementado dentro de algum servidor, e você detectou esse tipo de código lá dentro, é um indicador de comprometimento, que já foi comprometido o seu serviço, a sua infraestrutura. Tá?
Beleza, pessoal? E aqui eu trago um resumo, um checklist de tudo que a gente falou aqui. Eu sei que é muita informação, é pouco tempo, mas eu trago aqui como o CTI pode ajudar o seu ciclo de desenvolvimento de software com informações privilegiadas. Não é um botão atualizar na tua ferramenta que vai receber essas informações. Não, você vai ter que ter alguém ou uma equipe dentro da sua organização para interpretar essas informações recebidas do underground, tá? E saber como implementar dentro da sua organização. Desde a fase de planejamento, na modelagem de ameaças e análise de risco, tá? Passando pela parte de codificação, nos processos de análise automatizada de código e revisão em pares, né? Fazendo um code review, tá? Inclusive na parte de QA, de qualidade, tá? Nas etapas de atividade do Red Team também, né? Dar uma turbinada no Red Team, né? Fazer eles imitarem os grupos de ameaças, tá? Os atores de ameaça. E na parte de operação, no monitoramento em tempo real e preventivo da sua infraestrutura. Detectou algum detalhezinho ali fora do normal, bate com o time de CTI. Tá? Vê se é algum indicador que liga com alguma ameaça cibernética. Tá? E, se for, já se previne. Tá? Não espera o pior acontecer. Tá? Se previne antes, fica muito mais barato. Beleza, pessoal? É isso. Desculpe pela velocidade, né? O tempo é pouco, mas eu deixo aqui minhas redes sociais, se vocês quiserem falar comigo, e eu deixo aberto agora para perguntas também. Obrigado.